Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você já é inscrito, bom dia novamente, seja bem-vindo novamente. Se você está chegando agora, seja especialmente bem-vindo se este for o seu primeiro vídeo, né? Aqui nós tratamos sempre do tema de holding familiar, planejamento familiar e sucessório através da utilização de ferramenta de holding, ok? E principalmente suas principais implicações. E volto a dizer, as implicações práticas, as implicações do dia a dia, né? Porque para ler jurisprudência e ler livro, a gente não precisa do YouTube, a gente precisa do YouTube e do Google para resolver questões práticas, questões do dia a dia. Ok, meus amigos? Então, sejam muito bem-vindos. Se você apreciar aí o conteúdo desse canal, se fizer sentido para você, se puder te ajudar na sua busca profissional, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, se inscreva no nosso canal para você estar sempre acompanhando aí os temas mais polêmicos, sempre relacionados à holding familiar, ok? Meus amigos, o vídeo de hoje, especificamente, é para a gente tratar de uma dúvida de um inscrito aqui no canal, tá certo? Ele deixou um questionamento, né, para mim, eu respondi textualmente, né, eu digitei lá a resposta, mas eu gostaria, eu vou até abrir aqui, eu decidi gravar um vídeo porque essa dúvida veio por uma outra pessoa que está atuando no outro município que me fez uma pergunta semelhante, né, eu notei em alguns grupos que eu participo que essa dúvida ela é recorrente, então, em que pese eu já tenha respondido no próprio comentário, na própria dúvida, mas eu achei importante gravar o vídeo, porque assim como em sala de aula, às vezes a pessoa fica tímida, não quer perguntar, mesmo que seja aqui no YouTube, então eu estou trazendo aqui a questão para vocês. Eu vou colocar o óculos, vai aparecer o ring light, mas enfim, é o jeito, gente, senão eu não enxergo a tela, tá? E aí, vamos lá, vamos aqui a esse questionamento que foi trazido. Eu vou ler a dúvida do colega, não vou citar o município, tá bom? Porque vai ter um procurador aqui e inventa de querer fazer algo semelhante aqui, tá? Não vou ler até para também não identificar a pessoa, tá? Vamos lá. Doutora Gleice, fui informado que aqui no município X, a transferência do patrimônio da pessoa física para integralizar as cotas da holding da mesma pessoa é isenta de ITBI, mesmo que haja parte sobressalente e for destinada a capital de reserva. Já viu alguma situação análoga a esse ou vale o entendimento do STF? Vamos lá. O colega aqui está se referindo ao tema 796, temos aqui vários vídeos sobre tema 796, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links desses outros vídeos para você dar uma olhadinha lá, eu não vou repetir a análise completa, tá certo, gente? Porque senão esse vídeo vai durar 1 hora, tá bom? Inclusive eu parti os outros vídeos para não ficar um conteúdo muito extenso, né? Mas qual é a situação que ele está tratando aqui? Aquela situação da imunidade do ITBI quando existe ágio, né? Então vou fazer gente, é muito breve isso, assim, dá uma olhadinha lá no vídeo do 796 para você poder entender melhor se de repente você está entrando em contato com o tema agora pela primeira vez, tá bom? Mas qual é a situação? O tema 796 tratava de uma operação em que uma pessoa, né, X, ia integralizar o capital social de uma holding imobiliária no caso. Ele fez a integralização de R$24 mil em capital social, em cotas, utilizando-se 800, se não me engano, a soma era R$836 mil em imóveis, eram 17 imóveis. Então ele colocou esses 17 imóveis na holding, só que ele disse assim, não, 24 mil vai para integralização de capital social, o restante vai para capital de reserva, vai entrar lá na minha sociedade como capital de reserva. E aí essa situação foi levada ao STF, através inclusive de um recurso especial, que aí quando chegou no STJ, o STJ entendeu que não era caso de análise de legislação federal, porque ele questionava o CTN, disse, não, eu entendo que isso aqui trata sobre o alcance de um dispositivo constitucional, que no caso é o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, e aplicando a fungibilidade recursal, remeteu esse RESP para o STF, aí na qualidade de extraordinário. E acabou gerando aí
o tema 796. E no tema 796, qual foi o julgamento final, né? Volto a dizer, se você quiser se aprofundar, dá uma olhadinha lá, que eu tenho 3 vídeos, tem uma série de vídeos tratando só sobre esse tema, um detalhamento bem bacana, né? Mas voltando aqui, qual foi o julgamento final, o entendimento do STF? Olha, o que for destinado, a parcela de capital que for destinada à integralização de capital social, no caso concreto que foi analisado, os 24 mil que foram destinados à integralização de capital social, ok, estão abarcados pela imunidade. Tudo o que for destinado à reserva de capital não está abarcado pela imunidade porque foi trazido à sociedade com uma finalidade diversa da integralização. E aí, neste caso, incide o ITBI. Ok? Foi esse o julgamento final do tema 796. E aí o colega está trazendo aqui, vou repetir. Doutora Gleice, fui informar que aqui no município X, a transferência do patrimônio da pessoa física para integralização de cotas da holding da mesma pessoa é isenta, que no caso aqui é uma imunidade, né? Isenta de ITBI, ele colocou, mas leia-se aqui, imune a ITBI, né? Mesmo que haja parte sobressalente que for destinada a capital de reserva. Já viu alguma situação análoga a essa ou vale o entendimento do STF? Bom, gente, primeira coisa. Houve aí um questionamento de inconstitucionalidade, né, de uma determinada legislação municipal que trouxe esse entendimento, por isso que acabou gerando essa série recursal, isso foi chegar no STF, né? E o STF delimitou o alcance dessa norma constitucional de imunidade, ok? Então ele disse assim, olha, tudo que for destinado à integralização de capital social com imóvel está abarcado pela imunidade. O que for destinado para outra finalidade será, então, tributado pelo ITBI, ok, gente? Então, tudo que não for destinado à integralização de capital social, no caso aqui do exemplo do colega capital de reserva, será tributado. Gente, isso foi uma interpretação do STF do alcance da norma constitucional, ok? E aí vejam bem, o município, ele até pode interpretar a norma de forma mais favorável ao contribuinte e, neste caso, abarcar com imunidade tudo o que for destinado para empresa vindo de imóveis, ok, gente? O município pode fazer isso? Pode. E aí o colega pergunta assim, olha, já viu alguma situação análoga a essa ou valerá o entendimento do STF? Gente, é o seguinte, eu preciso trazer aqui algo que não está especificamente na norma, certo? Vamos lá, o município, que está até na resposta que eu coloquei aqui escrita para o colega, o município ele pode interpretar de forma mais favorável ao contribuinte? Pode. Mas, gente, isto é uma situação de extrema insegurança jurídica, ok? Eu não recomendo que seja adotado este caminho, porque no caso aqui do exemplo do colega, é o caso idêntico ao que está sendo tratado no tema 796, que o STF já se posicionou naquele caso específico, de que tudo que for destinado, no caso, à reserva de capital, será tributado por ITBI. E aí, gente, a gente tem uma questão aqui de analisar os efeitos dessa aplicação dessa legislação no tempo. E aí, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui cronológica. Veja bem, no caso do pedido de uma imunidade de ITBI, a gente tem aquela aplicação do prazo de quarentena, que é de 2 ou de 3 anos, a depender do tempo de constituição da empresa, tá lá nos vídeos sobre o ITBI, ok, gente? Então, dá uma olhadinha lá nos critérios, artigo 37 do CTN, ele traz o que é receita operacional preponderante, ele traz lá os critérios de tempo, ok? Vamos analisar que a empresa foi constituída agora, você acabou de fazer a holding, trouxe um imóvel para dentro dela. Houve o pedido de imunidade, a imunidade foi concedida, e aí, incidindo a norma de imunidade, não incidirá a norma tributante, ok? Dentro desse prazo de 3 anos, porque a imunidade ela é concedida desde já, sob condição resolutória, ou seja, se houver receita operacional preponderante, a imunidade é afastada e incide o ITBI.
Gente, aí a gente tem um dado aqui que é importantíssimo nessa operação. Depois do prazo de quarentena é que inicia o prazo decadencial para o fisco constituir esse crédito tributário. Então, depois dos 3 anos do prazo de quarentena, olha só, 3, a gente tem mais 5 de prazo decadencial, isso aqui já foi entendimento consolidado no STJ, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário em caso de imunidade do TBI é só depois dos 3 anos da quarentena. Então, a gente tem 3 anos de quarentena, mais 5 de prazo decadencial para o fisco poder constituir esse crédito tributário. Esse prazo a gente começa a contar na forma do 173.1 do CTN, tá certo? Que é do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O que aqui significa? Eu tenho mais do que 5 anos, eu tenho 5 anos e alguns mesezinhos, ok? Vamos botar aí 5 anos e meio, um exemplo, né? De contagem de prazo, tá certo? O prazo é 5 anos. Mas a depender do início da contagem, pode ter alguns meses a mais, ok? Então, eu tenho 3 anos da quarentena, mas vamos botar aqui um prazo mais ou menos de 6 meses, a depender do término da quarentena, ok? Aí eu tenho mais 5 anos. Gente, eu tenho quase 8 anos e meio para o fisco vir fazer esse lançamento, ok? Tributário e me cobrar. E aí, gente, isso é um prazo muito elástico, mas muito elástico, ok? E aí, lembrando, né? Na constituição do crédito tributário, uma vez que o fisco me manda uma notificação de lançamento, dizendo assim, olha, eu verifiquei que houve aqui um ágio nessa operação, né? E aí, nesse caso, como já havia entendimento do STF dizendo que o ágio poderia ser tributado por ITBI, eu estou efetuando o lançamento agora, tá aqui, pague, inclusive com multa de mora e com os juros. Gente, vocês já pararam para pensar no reflexo disso, né? E como eu disse, 3 anos da data da integralização, mais os 5 decadenciais, que só começa a contar depois da quarentena. Então, você tem quase 8 anos para esse fato acontecer, né? E o fisco lançar, né? E te cobrar. E aí, veja bem, impugnação, processo administrativo, impugnação, perdeu na impugnação, que vai perder porque o entendimento do STF é muito claro e é um caso idêntico, então muito provavelmente não teremos êxito nessa impugnação. Constituído definitivamente o crédito tributário, mais 5 anos para cobrar, começa a correr o prazo prescricional. Gente, é um lapso temporal muito extenso, né, para uma situação de muita insegurança jurídica. Então, mesmo que haja esse entendimento por parte do município, eu não recomendo esse caminho, né? Porque, como eu disse, é um lapso temporal muito extenso para, de repente, o cliente chegar com uma notificação de lançamento e dizer assim, olha, doutor, o senhor disse que não ia cobrar, o município disse que não ia cobrar, mas houve uma mudança de entendimento e agora estão cobrando, tá aqui, como é que a gente resolve isso, né? E aí a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Um outro ponto pelo qual eu não recomendo essa operação é a tributação do ágio da operação. Porque, veja bem, vou trazer aqui um exemplo mais simples do ponto de vista numérico. Imagine que você tem um imóvel de 500 mil reais, mas você só vai integralizar 100 mil. Então, você colocou o imóvel na holding, você integralizou 100 mil com esse imóvel, 100 mil foi destinado à integralização de capital social, 400 mil foi destinado a capital de reserva. Gente, essa reserva é o ágio da operação, né? O que é o ágio? É o que excedeu da operação, tá certo? Esse ágio, ele não é receita operacional dentro da empresa. No final do exercício, ele vai ser somado à receita operacional. No caso de lucro presumido, ele não está sujeito àquela presunção de 8% ou de 32% a depender da atividade principal. Ele vai ser somado, esses 400 mil vai ser somado a toda a receita como não operacional e vai ser tributado cheio na modalidade de ganho de capital. Gente, às vezes para economizar 3%, 4% do ITBI, você vai pagar 34% na modalidade de ganho de capital no final do exercício. Então, tipo assim, é uma conta que sai muito cara. Isso muitas vezes para deixar o capital social pequenininho e lá na frente economizar um ITCMD que na melhor das hipóteses vai economizar 8%. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, assim, é uma conta que não fecha. É o típico barato que sai caro no final.
Então, gente, além da situação de insegurança jurídica, existe essa questão da possibilidade de tributação no ganho de capital, que é 34%. Então, gente, essa operação, ela, como vocês puderam ver, ela não é vantajosa, né? Não só em relação ao ITBI, mas também em relação à questão da tributação da PJ posteriormente em relação a esse ágio. Tá certo, gente? Então, olha, não recomendo esta operação, mesmo que o município A, B ou C diga, não, doutor, pode botar o imóvel que eu garanto a imunidade. Gente, isso não existe, né? Basta uma mudança aí de entendimento, chega um procurador que é mais voltado a essas questões tributárias e ele vai atentar e dizer, não, esse caso aqui é idêntico ao da 796, eu vou aplicar o que está lá, o entendimento do STF está valendo, ele está pacificado. Tá bom, gente? Então, espero ter respondido aí a dúvida do colega e dos demais. Tá bom, gente? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, deixe seu comentário. Se eu não fui específica na dúvida, por gentileza, deixe aqui o seu novo questionamento, que eu tenho procurado sempre atender todos os questionamentos. O canal está crescendo muito mais voltado para a minha audiência do que para o que eu acho que é importante. Tá bom, gente? Então deixa aqui seu like, seu comentário, sua dúvida. Ok, meus amigos? E se você está chegando hoje, seja bem-vindo mais uma vez, se inscreva no canal. Vamos formar aí uma grande comunidade de debates jurídicos sobre o tema. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigada se você ficou até aqui. Até nosso próximo vídeo.